Olá pessoal, me chamo Júnior, faço parte da Equipe Trader, estou aqui com vocês para mais um estudo fundamentalista. A Equipe Trader é uma escola de traders e investidores e tem o patrocínio da Agente Autônomo de Investimento credenciado pela CVM e que atende aos clientes da corretora Rico. A Rico, pessoal, é uma das corretoras com a melhor relação custo-benefício do mercado e ainda conta com uma excelente plataforma gráfica. Nós aqui da Equipe Trader somos usuários do Home Broker e da plataforma da corretora Rico. Inclusive, os clientes da HR e Rico têm acesso a conteúdos exclusivos que nós aqui da Equipe Trader geramos, além daquela assessoria personalizada. Então, abra sua conta, estude conosco e rentabilize seu patrimônio. Venha fazer parte da nossa equipe. Hoje, nós vamos conhecer e estudar os fundamentos da PDG, que é representada pelo código PDGR3. A PDG é uma empresa do setor imobiliário que atua em todos os segmentos do mercado. Ela vai do alto ao econômico, do luxo ao básico. Ela está presente em 70 cidades, com mais de 100 mil unidades entregues em 14 estados brasileiros, além do Distrito Federal e também na Argentina. Essa empresa, pessoal, participa da incorporação e da construção de projetos, assim como na venda de empreendimentos residenciais, comerciais e loteamento. Então, ela é muito ligada às variações do setor imobiliário. Vejam que ela tem uma postura vertical, ela incorpora, ela constrói, ela comercializa, ela trabalha no residencial, ela trabalha no comercial, ela trabalha no baixo padrão, ela trabalha no luxo. Então ela é bem pulverizada na sua estratégia, ou seja, o mercado imobiliário para ela, qualquer ação está valendo, ela está dentro, né? Ela só não trabalha aqui no setor de infraestrutura, que é no caso de rodovia, estádios, usinas, esses grandes empreendimentos estruturais, mas no que diz respeito a imobiliário, comercial, residencial, comum, ela está atacando. Então, é uma empresa significativa no mercado, causou bastante emoção já, e nós vamos hoje estudar e conhecer o que ela andou publicando de resultado. Nós montamos um material bem bacana aqui, que foi coletado a partir dos dados que ela publica oficialmente. Lembrando que toda empresa de capital aberto é obrigada a publicar os seus ativos, os seus passivos, sua demonstração de resultado, ou seja, as suas demonstrações financeiras, todo trimestre. Cada barrinha dessa aqui, pessoal, é um trimestre, são 3 meses de vida da empresa. O que ela fez em 3 meses, ela bate uma fotografia de como ela está naquele trimestre e publica. Então, a cada fotografia você vai avaliando o comportamento da empresa. Por isso que a análise fundamentalista ela é mais demorada, ela demanda mais tempo e ela tem uma visão mais longa do que a análise gráfica e a análise técnica. Por quê? Porque como você demora para ter informações de resultado, você demora para ter desempenho, para você avaliar suas projeções, você demora para poder mudar a sua opinião e a sua posição em relação às ações, ok? Isso quando nós estamos falando em análise de balanço, análise das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras, porque existem outras variáveis que a gente leva em conta também quando fazemos um estudo fundamentalista, que é a análise do mercado, mudança do dólar, mudança da inflação, mudança do consumidor, riscos políticos, fatos relevantes, incorporações, fusões, que não são elementos de demonstrações financeiras, mas que tem total impacto numa análise fundamentalista. Então eu só estou ressaltando que dentre todos os elementos que compõem as etapas de uma análise fundamentalista, nós estamos aqui atacando e estudando e aprofundando naquele que diz respeito ao balanço, às demonstrações financeiras, que é um grande aliado do analista fundamentalista, um grande local para ele poder trabalhar, fazer alguns estudos, tomar algumas opiniões, ok? Mas não é suficiente para ele poder tomar uma decisão, ok? Ele não é suficiente para ele entender que já basta isso para ele decidir por ter ou não ter um papel de uma determinada empresa. Mas, com certeza,
com certeza, não pode fazer aquisição de um papel sem fazer esse exercício aqui que nós estamos fazendo de forma bem rápida e bem superficial, ok? Ótimo. Vamos lá. Primeiro material que a gente vai estudar, a aula vai ser bem rápida, são 30 minutinhos, então não dá para a gente aprofundar muito no material. Então vamos falar sobre os ativos, passivos e demonstrativo de resultado aqui. Primeiro o ativo, explicando, né, que o ativo da empresa é o tamanho dela. O ativo e o passivo são sempre iguais nas regras contábeis. Então, nós olhamos o ativo e sabemos que ela tem também um passivo. O que são ativos? Bens e direitos. Aquilo que é bom para a empresa, aquilo que entra de grana, aquilo que tem valor para ela. É dinheiro no caixa, é máquina, equipamento. E o passivo é tudo que é, de certa forma, ruim, que é tudo aquilo que ela deve pagar, ela deve desembolsar, deve sair da empresa, aquilo que ela tem de obrigações. Como os dois são iguais no balanço, você fala, mas que vantagem a empresa tem? Dentro do passivo existe uma obrigação para com os sócios, chamado patrimônio líquido, que nós vamos ver aqui abaixo, um dos indicadores que eu coletei também, o patrimônio líquido. E este patrimônio líquido é bem legal porque é a dívida que ela tem para com os sócios. Então, os sócios têm grande interesse que a dívida da empresa para com eles seja muito grande, seja a mais elevada possível. Então, um ativo grande com um passivo pequeno e um patrimônio líquido grande é uma empresa extremamente interessante. Mas vamos falar agora das movimentações do ativo para a gente não perder muito tempo. Legal? Primeiro ponto aqui que me chamou a atenção foi um crescimento forte da empresa num determinado trimestre. Veja que do primeiro trimestre de 2010 para o segundo trimestre de 2010, ou seja, logo no comecinho de 2010, ali do primeiro para o segundo trimestre, ela dobrou de tamanho. Ou seja, ela estava na casa dos 6 bilhões e passou a atuar na casa dos 12 bilhões em ativo. Então a empresa simplesmente dobrou de tamanho. Uma empresa sai de 6 bilhões para 12 bilhões, com certeza aqui houve algum fato que impulsionou o papel, que impulsionou que impulsionou esse número, que fez com que ela crescesse. Então, vale dar uma estudada, procurar entender o que aconteceu nesse período aqui, que incorporação, que trabalho financeiro ela fez, se ela se endividou, se ela fez uma emissão de ações, se ela provavelmente fez um aumento de capital, se ela dobrou, se ela captou debêntures, o que ela fez, que ela colocou mais ativos dentro do seu tamanho, assim, dobrando de tamanho de um trimestre para outro trimestre. Em 3 meses ela conseguiu essa façanha. Depois ela seguiu um crescimento orgânico, um crescimento legal, mas mais orgânico. Quando eu falo orgânico é pelas próprias forças. Ela não pegou dinheiro emprestado, ela não fez fusão, aquisição, ela não comprou outras empresas, então ela foi mais orgânica, foi com as próprias forças. Bem bacana. E aqui em 28 de setembro de 2012 ela teve a primeira queda aqui do seu ativo, ou seja, a primeira vez que ela reduziu de tamanho. Pouquinho, mas para o analista fundamentalista esses sinais são interessantes, são importantes. A empresa vem num crescimento bacana, vem consistente, com 18 bilhões e depois dá uma pequena queda. Bom, no mínimo ela estabilizou o crescimento quando vê essa queda. Depois ela imediatamente tem mais uma queda, já é uma queda mais acentuada, porque cai para 16 bilhões, estamos falando aqui que sumiu, ela reduziu em 2 bilhões o tamanho dela em um trimestre. Da mesma forma que a gente quer entender por que ela cresceu 6 bilhões em um trimestre, a gente também quer entender por que ela diminuiu 2 bilhões em um trimestre, ok? É importante a gente entender o comportamento, lembrando que cada vez que ela publica um balanço ou uma demonstração financeira, um DRE, que é demonstração de resultado, a cada 3 meses, ela também faz as suas notas explicativas, explicando o que aconteceu naquele período, ela dá uma satisfação ao mercado. Isso aqui é publicado na Bovespa e é publicado no site da empresa. E aí ela diz o que aconteceu, ela nos explica. Entender nesses movimentos começa a ficar mais fácil saber se nós operamos ou não operamos continuamos a avaliação ou não continuamos a avaliação da empresa no nosso radar, se a gente quer ou não continuar indo na direção dela. É importante a gente conhecer esses movimentos para conhecermos a administração, sabermos o que ela pensa. Então, bom, em contativos a gente viu uma empresa que cresceu muito, depois cresceu um pouco menos, depois que deu uma
encolhida aí de 2 bilhões e agora está voltando a crescer, pelo menos é o que diz agora, recentemente, publicado em 31 de março de 2013, ou seja, no primeiro trimestre de 2013, ela diz, opa, voltei a crescer. Isso aqui é um bom sinal, já é um bom sinal. De quem vinha caindo, voltou a crescer, nós temos aqui, a hora que começar a ver a publicação do próximo trimestre, que se encerra em 30/6 de 2013, e ver como será essa barra. Será que essa barra vai ser bem maior, pouco maior, bem menor? Como será essa barra aqui que está para nascer, né? Qual é a ideia que ela vai nos trazer? Isso vai dizer se a empresa vai, qual é o estímulo que nós teremos aqui para poder acompanhar. Então é importante continuar acompanhando aí as demonstrações dela para entendermos os próximos passos e ler o relatório para ver se ela está indo bem ou não, ok? Demandei um pouquinho mais de tempo aqui no ativo, que vale a pena, por questões até educacionais, assim fica mais fácil entendermos os demais movimentos. A gente vai ver que esse movimento de crescimento e esse movimento aqui do dia 28, vejam isso, esses dois grandes movimentos aqui, eles refletem todos os demais números da empresa, inclusive a gente vai ver o grande causador desses dois movimentos dela aqui, ok? Bom, dentro do ativo a gente tem algumas contas que são particularmente importantes, que assim gosto de se destacar, são as contas maiores, né, e que mais comumente são analisadas, né? O ativo circulante versus o passivo circulante. Então em azul tem o ativo circulante. Vejam aqui que de junho de 2010 até 31/3 de 2013 ela manteve um saldo de ativo circulante bem alto, bem expressivo, acima de 8 bilhões, ok? Pode ver que foi na mesma época, essa época aqui, esse período aqui, ó, que a gente está vendo, ele é o período de crescimento da empresa no ativo. Do primeiro trimestre de 2010 para o segundo trimestre de 2010, nós temos uma entrada aqui de ativo circulante na casa de quanto? Exatamente 4 bilhões e pouquinho, certo? 4 bilhões para 8 bilhões e meio, estamos aqui já vendo um valor expressivo que entrou de um trimestre para outro, e no outro trimestre já chegou a 10 bilhões, perfazendo aí 6 bilhões de crescimento, né? De 4 para 10, então foram 6 bilhões de crescimento. Nós encontramos o crescimento do ativo dentro do ativo circulante, ou seja, não foi um ativo de longo prazo, não foi uma máquina, não foi um terreno, não foi nenhum tipo de ativo que seja de baixa liquidez. Não, foi um ativo de alta liquidez. A gente pode aqui até achar que foi dinheiro. Então, no campo do achismo, a gente pode ver que em 30 de junho, no caixa dela tinha apenas 1 bi, tá? E no dia 30 de setembro chegou a ter quase 2 bi. Então, parte disso foi dinheiro. Temos 1 bi aqui. Se bem que a gente não está atrás dessa informação, né, pessoal? Na verdade, a gente quer saber como é que está o comportamento do ativo circulante versus o passivo circulante. Aqui a gente está vendo que o primeiro ponto positivo, que a gente vai marcar aqui uma bolinha azul, é que o ativo circulante está maior que o passivo circulante, ou seja, ela tem mais recursos de curto prazo do que dívidas de curto prazo. As dívidas estão baixas, estão no nível tranquilo aqui, estão no nível bem aceitável, vamos dizer assim, bem tranquilo. 6 bilhões aqui para quem tem 10, então não é um ponto a se preocupar. Contas a receber, aqui já olhando já o outro, preocupa essa sinalização de queda aqui, tem que tentar entender por que ela deixa de ter entre 7 bilhões e 8 aqui bem alto, cai para 5 bilhões e 6 bilhões aqui de contas a receber, o que aconteceu com esse valor aqui, né, com esse resultado aqui, com esse contas a receber. As pessoas deixaram de pagar, todo mundo pagou, o que aconteceu, né? Mas é um sinal preocupante, é um pontinho aqui. Se a gente fosse seguir a mesma lógica, ficaria um vermelhinho aqui, ok? Então, vamos lá, que são bastante contas, a gente dá uma olhada, são bastante informações. Vamos tentar agilizar o máximo possível. Conta caixa, conta fornecedores, aqui a conta aplicação financeira e depois dívida de curto e de longo prazo. Vamos focar aqui nessas três primeiro. Conta caixa especificamente, a gente viu um crescimento de saldo aqui, depois ela gastou isso,
e aí voltou a ter saldo elevado novamente, um saldo de 1 bi entre 1 e 2 bi, que é bacana ela saber que tem esse caixa. É um fôlego para a empresa, tem muita gente que sofre por não ter e acaba pagando muito juro. Outra informação bacana aqui, que se for para seguir a lógica que a gente começou nesse trabalho de azulzinho, é dizer que o fornecedor também está legal. Por quê? Porque são dívidas e as dívidas estão caindo. Se estão caindo, ela está devendo menos. Isso é legal. Aplicações financeiras, é estranho a gente não ter nada aqui nesse período, não ter nenhum investimento. Onde está esse caixa, né? Não está aplicado nas aplicações financeiras, mas pode ser que um problema de consolidação de dados, isso pode estar numa outra conta, com uma rubrica parecida com isso, do tipo aplicação financeira especial, ou alguma subconta que não foi consolidada, e isso pode ter gerado um problema na hora de eu coletar as informações. Então, não vamos considerar, não vamos botar muito peso nessa informação. Aqui já é uma outra conta importante, que é a visão de curto e longo prazo da dívida. Então, em amarelinha aqui nós temos a de curto, e a de longo prazo aqui está em vermelha. Até porque, perdão pessoal, a de longo prazo está em amarelinha e a de curto prazo é em vermelho. Por que a de curto prazo é em vermelho? Porque ela exige uma urgência, né? A gente quer que ela seja resolvida mais rápida. Então, é uma dívida pequena de curto prazo em relação à de longo prazo. A dívida líquida acaba sendo alta porque disponibilidades aí ficam um pouco abaixo da dívida, né? Então, tem 2 bi de dinheiro em caixa, aplicação financeira não conta, então 4 bi, acaba sobrando aí 4 bi de dívida líquida, que é a diferença do que ela tem de disponibilidade versus do que ela tem de dívida de curto e de longo. Mas aparentemente tranquilo, nada que pareça estar preocupando a empresa, ok? Vamos lá, chegamos numa conta bem bacana, a conta que os sócios aqui, acionistas, têm muito interesse e que usa muito para fazer indicador, né? A conta é bem utilizada para fazer indicador, é a conta do patrimônio líquido, porque o que vai sobrar, a empresa pode crescer. Se não está sobrando dinheiro na nossa mão aqui enquanto investidor, a gente não está muito feliz. Tem que sobrar na nossa mão. Sobra como? Com o patrimônio líquido crescendo e com ela pagando dividendo. Então aqui eu vejo um patrimônio líquido que cresceu junto com aquela arrancada que deu, foi, mas já antes, veja que o ativo não demonstrou esse comportamento, o ativo veio demonstrar um comportamento mais para frente, mas mesmo antes disso ela já teve aqui seu primeiro topo, né? E depois ela teve uma queda aqui no patrimônio, depois voltou praticamente o mesmo valor, caiu de novo e aqui subiu, acho que subiu nesse ponto. E aí temos aqui um evento ruim, né? Não vamos falar uma tristeza porque é do negócio, né? Mas ela saiu de praticamente 7 bi, vejam aqui, que é essa linha, para 5 bi de patrimônio líquido. Ou seja, os sócios, os donos, os acionistas, pessoas que têm interesse, que são coproprietárias da empresa, proprietárias efetivas da empresa, tiveram quase que 2 bilhões de valor do seu negócio e desapareceram. 2 bilhões de um trimestre para outro trimestre. Ela estava bem em 28 de setembro, depois em dezembro ela disse que estava tudo muito mal e pegou aí acionista do mercado, provavelmente desprevenido, pegou o mercado desprevenido e repetiu isso no primeiro trimestre agora de 2013, agora em março, que é o preocupante, né? Às vezes você tem um movimento e você tem uma recuperação. Aqui não, o movimento aconteceu, prejudicou o patrimônio líquido e o patrimônio líquido continuou, inclusive um pouquinho ainda menor do que o anterior no primeiro trimestre. O que vai acontecer com o patrimônio líquido agora do próximo trimestre, né? Vamos ter que olhar de novo, esperar um sinal em 2013, aí no segundo semestre, aí, que fecha em junho, nós já estamos aqui no dia 5, daqui 30 dias fecha, demora um pouquinho para publicar, a gente tem que ficar atento aí à cotação, mas em termos de patrimônio e sociedade, aqui os sócios deveriam ter ficado bastante chateados, bastante deprimidos. Ninguém fica feliz em ver valor de mercado sumindo, né? Valor desaparecendo, valor financeiro. Você quer criar riqueza e não perder riqueza. E nesse caso aqui ela perdeu riqueza na casa de 2 bilhões, uma riqueza expressiva, okay? Refletido no papel com certeza, não há dúvida disso, tá? Agora a gente entra no campo, nós acabamos de falar da parte do balanço, nós também entramos no campo do demonstrativo de resultado. Aqui já são dados obtidos no DRE da empresa, ok? E aí a gente fez uma visão trimestral, que é o que? Cada barrinha
são 3 meses, ok? Aqui cada barrinha são 3 meses e anualizada. Então, onde cada barrinha são os últimos 12 meses. Então é como se cada uma barrinha dessa fosse um final de dezembro. Então ela representaria os 12 meses, que é uma visão anualizada, ok? Então é super importante entender essa diferença, porque uma é mais suave do que a outra. Então uma é mais bruta e a outra é mais suave. Porque no ano as coisas se diluem. Você tem 12 meses para fazer média, vamos dizer assim, né? Não é uma média, mas é para fazer. E na trimestral não, é a fotografia. Ó. Nesse mês você foi bem, nesse trimestre você foi bem, nesse trimestre você não foi. Ok? Bom, receita. Uma pancada de receita grande, que é, acho que é a grande ocasionadora aqui do problema que ela teve, em que ela deixa de apurar 1 bilhão de receita praticamente, mais do que isso, mais. Ela tinha lá 1 bilhão e 500 no trimestre de final de 2012, aí no terceiro trimestre, e no quarto trimestre ela contabilizou aí pouco mais do que 200 milhões, 300 milhões de receita. Essa perda de receita aqui, pessoal, ela é o principal vilão do desempenho da empresa. Entendeu? Ela é o principal vilão aqui do desempenho da empresa. Foi ela que gerou uma série de impactos aí nos demais contas contábeis, ou seja, não entrou receita, por se não entra receita, não entra dinheiro, se não entra dinheiro, ela tem compromisso, ela sai dinheiro, normalmente, ela tem os seus compromissos, ela teve aí que absorver essa pancada, absorvendo essa pancada, acabou sobrando lá no patrimônio líquido que teve aquela queda, ok? E aí, quando você vê uma visão anualizada, você percebe que a pancada forte veio em dezembro, mas ela já vinha dando sinais de cansaço, vamos dizer assim, podemos usar essa palavra, né? O topo de receita dela foi no mês 11, no mês 9, lá em setembro de 2011, aqui. E depois disso ela estabilizou e ela começou a cair. Quem conseguia olhar na visão analisada percebia que ela ia perdendo trimestre a trimestre de valor. O que ela fez foi só acelerar o processo no mês de dezembro de 2012, o final do ano lá, que foi uma contabilidade mais forte, vê que o valor que cai aqui é um valor mais expressivo, é um vão maior, né, do que os anteriores, e ela ainda continua mostrando esse processo de queda, porque apesar de ter voltado a receita aqui, ela ainda não foi suficiente para anular o impacto da contabilização de 28 de dezembro de 2012 de receita, dessa queda de receita, ok? É bem bacana olhar esses gráficos, você fala, nossa, então já tinha alguma coisa acontecendo já há alguns meses. Sim, já tinha um sinal que falou, a empresa está perdendo receita. Já dava para dizer isso, a empresa está perdendo receita. De forma analisada, ela está perdendo receita. Alguma coisa está acontecendo. O que ela pode ter feito foi adiantar alguma contabilização aqui no mês de dezembro para limpar o balanço e seguir em frente. Então a pancada veio. O que é uma boa notícia, tá, pessoal? Porque é como se a empresa estivesse na baixa. Se ela está limpando o balanço, se ela está regularizando as contas internas, pode ser que ela fique leve para voltar a ganhar. O problema é que ela perdeu muito, né? Vejam aqui, ela ganhou de lucro bruto, vinha casa de 800 milhões, depois ela contabiliza 1 bilhão. É como se tivesse trabalhado um tempão para acumular e em um trimestre só tivesse jogado muito do esforço do passado fora, né? Foi uma pancada muito grande. Vejam que a queda aqui é acentuadíssima, né? É uma queda fortíssima, né? Ela cai ladeira abaixo e realmente é ruim de ver. Ninguém quer ver uma empresa a gente quer ver o Brasil crescer, e para o Brasil crescer as empresas precisam crescer. Então a gente não torce contra nenhuma empresa, muito pelo contrário, quer que as empresas cresçam e queremos aproveitar com o crescimento dela, né? Estamos aqui estudando para encontrar oportunidades igual a essa. Ok? O EBIT trimestral e o EBIT anualizado vem refletindo os mesmos efeitos, lembrando que o EBIT são os resultados antes dos interesses e das taxas, né? Ou seja, antes dos juros e dos impostos. Americano, essa visão a gente chama de LAGIDA aqui no Brasil, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mas essa aqui é fácil de calcular, então por isso que a gente utiliza essa. Não é o EBITDA, que é o EBITDA que o pessoal fala, é o EBIT, mas é muito próximo, ajuda a gente a ter a mesma visão, ok? Mas a gente não pode confundir. Anualizado ele vem, então o que a gente procura? No anualizado algum sinal aqui de que há uma reversão, né? De que ela está voltando se ela está fazendo aquele movimento de lucratividade, se é que ela está voltando para
para a região positiva e quando que ela vai estar na região positiva. A gente quer que ela passe o que ela foi em 30 de setembro, que a gente viu em vários gráficos que foi o melhor período dela. Então a gente vê que no último trimestre ela ainda não publicou um número legal. A gente tinha visto uma oportunidade um comentário, uma ação, um movimento dessa ação há alguns dias e falou, opa, será que o mercado está vendo alguma coisa? Na demonstração de março não foi, pode estar vendo em outra situação. Então eu vejo também mais um sinal aqui que não são legais, né? Se a gente fosse manter aquele padrãozinho que nós começamos ali de sinalizadores, então não teria um legal, apesar daqui estar positivo, né? Apesar daqui estar positivo, ainda não foi suficiente para começar a anular o efeito do que aconteceu no final de dezembro. No final de dezembro foi aí divisor de águas para a empresa. Parte financeira, parece que ela vem gastando mais, apesar dos níveis serem baixos. Vejam que não nada preocupante, é um nível baixo de despesa, 80 milhões para quem estamos falando de bi, contabilidade não é tão expressivo assim, mas preocupa, né? Porque 80 milhões agora faz falta. Vejam que ela contabilizou um valor bem pequeno aqui de EBIT. E crescer despesas financeiras não é saudável para ninguém. Quem é que quer pagar mais juros? Ninguém quer pagar mais juros. Então isso é preocupante. Isso aqui merece uma bolinha vermelha. Ok? Vamos lá, já estamos com 26 minutinhos de aula. A gente não quer passar muito. A vontade é grande, dá para ficar aqui o dia todo falando da empresa. Não tenham dúvida, é gostoso. Você vai estudando e vai olhando e vai procurando coisa legal e vai vendo coisa que não é tão legal e vai montando um cenário. Mas não dá, pessoal, não dá mesmo para fazer isso em tão pouco tempo nessas aulas que a gente tem. Então a gente guarda aqui um pouquinho do que a gente pode, a gente passa aqui um pouquinho do que a gente consegue estudar rapidamente, mas não dá para aprofundar muito, é uma pena. Vejam as margens, essa distorção aqui do 28 de dezembro acaba complicando o gráfico, porque joga a escala em menos 600%, e aí você não consegue ter realmente uma visão bacana do como foi a oscilação aqui dentro. O ideal seria arrancar essa escala daqui para poder ver qual foi o comportamento aqui do último trimestre, mas a gente não pode ficar mexendo nos dados porque perdemos aí a nossa razão, né? Fica complicado. Você, não, estou analisando um dado, mas a gente fez umas alterações aqui para poder ver melhor. Não, infelizmente não pode ser assim, eu não concordo com isso. Acho que a gente tem que olhar o dado frio e pensar com ele frio. Quer seja bom, quer seja ruim. O que eu chamo a atenção aqui é que esse dado aqui voltou para o campo positivo, que é justamente o EBIT dela. Veja que ele está ficando positivo de novo. Ele vinha num campo quase igual ao bruto e agora ficou maior que o bruto e ficou positivo. O bruto ainda está numa região ruim, está negativo, a líquida continua negativa, então ela está dando prejuízo ainda, mas o EBIT deu uma erguida, deu uma subida, então é um sinal. As margens, elas dão sinalização para a gente de que a empresa tem eficiência, de que a empresa tem condição de gerar lucro a partir do momento que ela venda, ok? É super importante ficar de olho nas margens. As margens dizem muitas coisas sobre a capacidade da empresa de gerar resultado para o acionista. Bom, lucro então ou prejuízo no período. A gente tem aqui um lucro, vamos ver, aqui lucro não, a gente tem aqui um prejuízo de 1.700 que não teve receita, teve despesa, obviamente gerou prejuízo, e mais um prejuízo de 73 milhões. Vejam que a despesa financeira foi de 80 milhões, então praticamente a despesa financeira não é a responsável, óbvio, porque a gente está vendo que é falta de receita, mas ela faz a diferença, acaba impactando aqui. E o lucro ou prejuízo anualizado, ou seja, foi bem consumido, é como se nos últimos 12 meses ela carregasse um prejuízo gigante por conta do que aconteceu. Vejam que é realmente um movimento bem... O mercado deve ter ficado bastante impressionado com o movimento que a empresa fez. E ela já vinha, como eu disse, dando sinais já anteriores de uma espécie de exaustão, né? Ela já vinha lá em setembro de 2011, ela já demonstrou que, poxa, alguma coisa não estava legal, o lucro anualizado dela já não estava crescente. Quando a gente não vê uma empresa com lucros crescentes, pessoal, é complicado, alguma coisa não está bacana, alguma coisa está errada. Então ela precisa voltar a ficar eficiente para poder voltar a ter lucros crescentes. Eu gosto muito dessas visões anualizadas e trimestrais, que elas passam mensagens que podem nos ajudar a tomar boas decisões. O ROIC e o ROI, título educativo aqui e de conhecimento,
é o capital de terceiros, a remuneração do capital de terceiros e a remuneração do capital próprio, né? Aquele dinheiro que o acionista colocou lá dele, da empresa, ou seja, do patrimônio líquido, tá aqui. Então, quanto está remunerando o dinheiro? Pô, está remunerando bem, porque está remunerando acima da inflação, está com crescimento bacana, 10, 11, 12, estava, né? Porque depois tem aquela perda de valor gigantesca, que já começou a aparecer na conta do acionista, que o menor período, vamos lá, em junho de 2012, e depois veio o grande, uma perda de valor complicada, que é realmente quando riqueza desaparece. E o capital de terceiro também, ou seja, se tínhamos capital de terceiro ali, também sofreu com isso, porque é mal para todo mundo quando uma empresa não vai bem. Não é legal para ninguém, para o mercado, funcionário, para o governo. Ninguém quer que uma empresa vá mal, a gente quer que a empresa vá bem. Ela era extremamente generosa enquanto dava lucro, viu? Podemos dizer que ela era generosíssima. Dividendos a pagar no período, ela teve bastante, ela zerou a conta, ela não tem dividendos a pagar, porque não tem dinheiro em caixa, já chegou a ter 200 milhões de dividendos a pagar. Se teve 200 milhões e depois não teve mais nada, significa que ela pagou 200 milhões em dividendo, ok? Então ela pagou, recolheu o dividendo e pagou os dividendos. Então hoje a gente não tem expectativa de distribuição de dividendos porque ela precisa ter lucro. Os dividendos pagos aqui, uma visão, eu coloquei uma visão março, primeiro trimestre, só para, não é necessariamente nesse período, pessoal, isso aqui é um ajuste meu, isso aqui entendam, não é uma publicação da empresa, isso aqui eu preciso até fazer uma ressalva para as pessoas não se confundirem, caso fazerem uma análise mais criteriosa, não se sentirem assim, opa, isso aqui não está certo, não posso confiar, não podem, sim, a gente tem tomando o maior cuidado com a coleta de informação. Mas esses dados aqui eu fiz para eu poder ter uma visão de quanto seriam os níveis de dividendo financeiro num ano para a empresa. Ou seja, se eu pegar tudo que ela pagou, quanto seria mais ou menos, para eu ter uma noção. Então, ela veio distribuindo bem quanto ela tinha. Mas essa aqui não é uma visão contábil dela, tá bom? Dividendos pagos aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de indicadores, né? A gente falou de desempenho de DRE, agora vamos falar dos indicadores, que é com aqueles dados a gente começa a fazer alguns índices, né? Vamos ver como é que ela está em termos de índice. Ela já chegou pela visão que a gente construiu aqui em termos de yield, que é, poxa, se eu compro uma ação, o que acontece? Quanto que eu ganho por ano daquela ação se eu receber dividendos da empresa? Poxa, já chegou a pagar 8,9% para quem tinha o papel, 2,14%, 2,97%, não são números muito altos, muito atrativos, já 4,44%, 48, 4,77 já são números mais atrativos. Esses números também não ocorreram desta forma, não foram neste mesmo período, foi só uma visão anualizada que eu plotei para eu ter uma visão de como foi. A gente pode fazer a conta exata, porque não necessariamente ela distribui anualmente, não necessariamente ela distribui trimestralmente, não tem um padrão para isso, mas você precisa conseguir criar uma lógica para você. Se a gente tivesse ficado com o papel durante todo o período, se fôssemos separar ano a ano, teria sido mais ou menos esta remuneração que teríamos recebido, ok? Mas é uma visão que esse indicador muda conforme você constrói a fórmula do cálculo, beleza? Eu friso novamente que é para vocês não tenham, eu vi um yield diferente em algum lugar, então o do Júnior está certo, o do Júnior está errado. Não, isso é uma questão de visão da forma que se constrói o cálculo. Aqui é o EBITDA e o Lagida, né? EBITDA em inglês, Lagida em português, tirado do balanço patrimonial dela. Ela publica o balanço, ela calcula o EBITDA, a gente tem dificuldade em calcular aqui de forma padronizada, porque cada uma empresa usa um critério, ela tem uma liberdade para usar um critério para calcular o EBITDA, e a gente tem uma dificuldade de padronizar isso. Então a gente calcula o EBIT, que é mais fácil, o EBITDA a gente pega da própria empresa, é o que ela declarou lá no cálculo que ela fez. Na visão anualizada não bate com as nossas outras visões, obviamente por critérios, né, ela usa outros critérios, mas se aproxima muito do resultado final, porque dezembro está aqui, o valor no jogo é baixo, ela está dizendo já que voltou no primeiro trimestre a um valor bacana, a um valor já crescente. Vamos aguardar para ver se isso se sustenta, né? Vamos ver se sustenta. Aqui a margem do EBITDA, ou seja, o valor sobre a receita líquida, Lagida também, sem a visão em português, de como ela veio, vinha bem, 26, 28, 27, depois começou a cair aqui, 15, 16, menos 24, 14,
menos 400, aí prejudica a análise, e aí passou a ser agora 11 no campo positivo, segundo ela. Giro de ativos, não é uma indústria, então é mais difícil avaliar isso aqui dentro de giro de ativo, na minha opinião, que é quanto que ela tem do tamanho dela, ela consegue transformar em receita, né? Então quanto maior o giro de ativos, melhor. Setembro aqui de 2011, divisor de águas aparece novamente como um momento importante da empresa, e agora o giro de ativos caindo bastante, ou seja, muito grande, gerando pouca receita, normal que isso caia. Agora, empresas assim têm ativos que ficam valorizando para depois se transformarem em imóveis, pode ser. Lendo os relatórios de distribuição de ativos no detalhe, a gente saiba quantos terrenos ela tem, quantos imóveis em construção ela tem, quanto de aluguel ela tem, quanto de comissão de venda ela ganha, para podermos entender se isso é relevante ou não. Aparentemente aqui uma visão mais neutra da minha parte. Vamos terminar rapidinho. Liquidez corrente, outro indicador importante, que diz quanto do dinheiro em caixa. Acima de 1, tem que ser acima de 1 aqui. Essa é a linha divisora. Então uma empresa acima de 1, beleza, está com liquidez boa. Ela já teve uma liquidez muito boa, agora está no menor nível que ela já esteve. Alta, mas sinaliza que está no menor. E nos últimos 3 trimestres ela perdeu liquidez corrente. Temos que continuar olhando isso. Acabou o caixa, acabou a liquidez corrente, pessoal, significa que a coisa vai engrossar mais ainda para da empresa. Aí é redução de custo, aí é reestruturação, aí aí começa todo um processo. Aqui eu fiz um VPA, que é um indicador que eu também gosto bastante, que é o valor patrimonial por ação, essa linha em azul aqui, ó. E a cotação, esse gráfico em preto é a cotação da empresa do papel de forma trimestral. Não existe isso no mercado, tá, pessoal? Não tem nenhuma plataforma que te dá, pelo menos que eu saiba, que te dê gráfico de 3 em 3 meses. Aqui eu montei na mão no Excel mesmo, com a cotação, e fiz uma sobreposição para eu entender como é que foi o comportamento do que o mercado achava que ela valia e do valor patrimonial da empresa. Bom, hoje o mercado está dizendo que ela vale menos do que ela tem de patrimônio. O mercado, pelo menos ao final do trimestre de março, né, porque hoje nós já estamos quase que 3 meses à frente, a cotação dela caiu mais um pouco, está na casa aqui dos 2 e pouquinho, está bem mais baixa, 2,47 se não me falha a memória, mas agora continua, a análise está válida ainda, apesar dessa mais um sinal. Ela perdeu o valor patrimonial com a contabilização em dezembro e setembro. Vejam que foi uma queda de valor patrimonial grande. Deveria estar custando pelo valor patrimonial 3,11 no final de março, e o mercado, 3,69 deveria estar custando, e o mercado estava pagando aqui para ela 3,11, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Então é uma empresa que está abaixo dos seus ativos, se você fosse liquidá-la hoje, você teria lucro. Exatamente o que eu estou dizendo. Se você hoje fosse acionista dela neste preço e ela fosse liquidada e tudo que tivesse contabilizado fosse a preço justo, você teria lucro. Um lucro de 3,11 para 3,69. Sobraria na sua mão 3,69. E o mercado está dizendo que só paga 3,11 por esse papel. É um papel que a gente pode dizer que, em termos de valor patrimonial deste indicador, está barato. Mas a gente não olha só isso, tá, pessoal? Esse aqui é um indicador. Esse indicador aqui já te diz, opa, já tem alguma perspectiva, porque ela ficou a maior parte da vida dela acima do valor patrimonial. Veja, a maior parte da vida dela acima do valor patrimonial. E agora o mercado perdeu a confiança lá em idos de março de 2012, foi quando a cotação começou a cair. O mercado já percebeu. Quando ela deu a grande pancada em dezembro, o mercado já tinha bem percebido o movimento antes, o mercado já tinha precificado isso, e aqui a gente tem que continuar estudando a empresa para ver se ela vai reverter, porque a queda já demonstra uma oportunidade. O mercado depressivo mostra uma oportunidade. P sobre L nasceu muito bem e foi perdendo, cresceu novamente, depois perdeu, cresceu, perdeu e agora está com um ponto. Então já teve bem cara a P sobre L dela aqui em alguns períodos, já teve bem salgadinha aqui, ó, 18 anos. Vou pegar uma outra cor para ficar mais fácil de ver, 18 anos, 37, 32 anos para receber olha, 51 anos, 105 anos, 240, nossa, já teve bem salgada essa empresa mesmo. Depois ela ficou barata, já teve muito barata, menos 25, 47 aqui,
e agora está com 1,82. Sobre o preço sobre o lucro, como o preço vem caindo bastante, ela já veio interessante. Esse é um múltiplo também bem bacana de olhar. Assim que ela fica lucrativa, isso aqui já muda. Ficou lucrativa, esse indicador aqui já muda, porque o preço se ajusta e aí o indicador começa a ficar mais alto, ou seja, mais tempo para você recuperar o seu dinheiro. Então, mais uma coisa aqui que parece ser interessante, mais um indicador que nos torce para que ela mostre o resultado e a gente possa comprar a ação e ela embale nesse resultado positivo e a gente ganhe com ela. Então, para ela ser a empresa do ano, ela tem que começar a dar resultados positivos. Se ela não fizer isso, não tem jeito. Ok? EV sobre EBIT, bem sofrendo dos mesmos males. E aí, para finalizar, a gente colocou a cotação aqui de forma do gráfico aqui do pessoal da HR Investimento com a corretora Rico. A gente tem esse gráfico bacana aqui, é uma imagem dele, mas é um gráfico bem legal que eu utilizo para poder fazer as análises. Mostra a queda do papel já antes de final de 2011. Então, o mercado acompanhou o processo de receita, de renda, de lucro dela, viu que anualmente, na visão anualizada, o papel já vinha demonstrando algum tipo de queda e ele já veio corrigindo isso no preço do papel, foi trazendo o papel para baixo. A pancada de dezembro está aqui, desde que o papel sofre junto com o mercado, não tem jeito, a empresa faz no contábil, reflete no papel, né? E teve aqui um suspiro, voltou, agora bem olhando essa fotografia aqui, nós estamos torcendo por essa fotografia aqui, e ela está sofrendo. Eu falei 2,47, é 2,37 a cotação dela, a última quando a gente preparou o material. Bom, pessoal, era uma empresa que a gente estava curioso para saber se ela estava indo bem, se não estava, como é que estavam os números dela, como é que estavam os fundamentos dela. Os fundamentos hoje mostram um caminho que ela já esteve muito bem, já gerou muito resultado, mas que perdeu esse embalo há algum tempo, né? Perdeu o embalo há algum tempo e começou a cair, e agora ela precisa reverter. Se você quer que o papel volte, o papel não vai voltar se a empresa não conseguir reverter esses sinais. Se não há, qualquer força compradora pode ir fazer um belo investimento se o cara quiser especular e jogar o papel para cima de forma artificial por algum tempo. A partir do momento que a especulação sair do cenário, o papel vai voltar a ser corrigido próximo ao que a gente entende que seja o fundamento dela. Então a gente precisa que ela volte ao lucro e volte rápido. Para voltar ao lucro, ela precisa voltar às receitas, né? A gente precisa vir aqui e ver quanto que ela está gerando de receita. Essa receita aqui precisa voltar a subir. Está num nível bacana, mais uma receita igual a essa pode começar a trazer os indicadores mais para cima, impulsionando o seu crescimento, né? Uma receita aqui já sobe todos os indicadores, já melhora a visão dos outros indicadores, já vamos simulando uma reversão e aí começa um processo de crescimento e o papel vai acompanhar isso. Então, não é legal porque foi um processo em que ela sofreu muito rapidamente, ela caiu e teve uma pancada muito grande, perdeu muito valor. Mas vamos ficar atento, vamos continuar estudando, ver o momento em que ela reconquista a nossa confiança, reconquista o caminho da rentabilidade, a gente pode aí estar olhando ela com outro carinho, tá bem? Pessoal, agradeço aí, estender um pouquinho aí o estudo, eu tento fazer em 30 minutos, já são 43, fica um pouco demorado, um pouco cansativo, eu sei, peço desculpas aí. Fico à disposição, caso algum ponto não tenha ficado muito claro, caso eu não tenha conseguido explicar tudo o que a gente tinha por planejado, ou caso vocês, alguma coisa não ficou legal, Júnior, uma coisa não está bacana, fala comigo, manda um e-mail, atendimento@equipetrader.com.br, eu teria o maior prazer em atendê-los, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.